O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou seu filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura a pedra que os pedreiros rejeitaram, deixaram de lado, tornou-se a pedra mais importante? E isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão, por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus, manso e humilde de coração. Sagrado coração de Jesus, temos confiança em vós. Estamos na 9ª semana do tempo comum. Estamos nesta semana nos preparando para a festa, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Devemos então, nestes dias, preparar o nosso coração, invocar o Sagrado Coração de Jesus, pedir que Ele nos dê a graça de ter um coração semelhante ao seu coração. Ele que nos disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Aprendamos do coração de Jesus a mansidão, a humildade, a bondade, virtudes tão necessárias para a nossa vida cristã e para podermos testemunhar Jesus Cristo. Não podemos testemunhar Jesus Cristo sem humildade, sem mansidão. E a leitura de hoje, especialmente o Evangelho, as leituras, mas o Evangelho nos fala da bondade do Senhor nosso Deus para com o seu povo. Deus, nós sabemos que é Pai, criou tudo para nós. Tudo aquilo que existe, Deus criou do nada.
E a obra-prima da sua criação é o homem, o ser humano, o homem e a mulher, que ele os criou à sua imagem e semelhança. E soprou neles o sopro da vida. Portanto, Deus criou o homem e a mulher com uma atenção especial e colocou tudo a seu serviço para o bem deles. Mas nós sabemos que o projeto de Deus foi desvirtuado, isto é, o homem afastou-se desse projeto de Deus, não obedecendo às suas recomendações, quis agir por conta própria, quis tornar-se semelhante a Deus, e com isso se deu mal, afastou-se de Deus. Mas Deus não o abandonou. Deus aproximou-se do homem, convidando-o a reconciliar-se com o próprio Deus, com o Pai. E assim Deus começou uma nova caminhada com o ser humano. Deus chamou Abraão, e através de Abraão Deus formou um povo. E quando Deus chama um povo, constitui um povo, cuida deste povo com carinho, com esmero, Deus não está desprezando os outros povos, deixando-os de lado, mas está confiando uma missão ao povo eleito. Deus quer que através deste povo, depois todos os povos cheguem ao conhecimento da verdade, que todos os povos o reconheçam como o único Deus, como o único Senhor. Portanto, Israel deve ser um instrumento para que o projeto de salvação de Deus chegue a todos. Deus cuidou deste povo com carinho, como alguém que planta uma vinha, cultiva, cuida, tem muito zelo por ela. Assim Deus cuidou do seu povo. E com o passar dos tempos, Deus enviou os seus mensageiros. Deus constituiu os patriarcas. Deus constituiu os juízes, os reis e os profetas. Todos com a missão de cuidar, de zelar em nome de Deus por este povo. Mas aqueles que forem encarregados de fazer esta vinha frutificar e dar frutos para Deus, a um certo ponto parece que querem se apossar desta vinha, como se eles fossem o dono. Se esquecem da missão que lhes foi confiada. A vinha pertence a Deus, não pertence aos homens. Deus confia aos homens uma missão. Portanto, os homens devem ter sempre presente que tudo pertence a Deus, a serviço do homem. O homem não é dono, deve ser um administrador. E com essa mentalidade de posse, de pessoas que se achavam como se fossem os donos da vinha, o que fizeram? Rejeitaram, perseguiram e mataram aqueles que Deus enviava para orientar, para receber os frutos que Deus espera do seu povo. Frutos, sobretudo, de justiça, de amor. E Deus, por último, enviou o seu próprio Filho, Jesus. Deus envia o seu Filho amado para que seja no mundo a sua presença, para que Jesus realize definitivo o seu projeto de salvação, de bem para todos.
E o que acontece? Também Jesus é rejeitado, Jesus é perseguido, Jesus é morto. Por isso que Jesus conta esta parábola que nós ouvimos, uma parábola que é dirigida aos sacerdotes, aos mestres da lei e aos anciãos, isto é, os chefes do povo. Jesus é o enviado do Pai. Ele deve realizar a salvação. Portanto, os chefes do povo, aqueles que conhecem as Escrituras, deveriam reconhecer em Jesus o Messias, o enviado de Deus que realizaria as profecias. No entanto, ele não é reconhecido. E Jesus, ao falar que o Filho vai ser também morto, ele está fazendo uma profecia a respeito de si mesmo. Jesus sabe que o seu futuro será a morte, porque ele não será aceito pelos chefes do povo. Jesus faz também uma outra profecia a respeito do projeto de salvação de Deus. Esse projeto que Deus tem de salvar toda a humanidade. Israel, o povo escolhido para ser instrumento de Deus, para a salvação de todos, rejeita, não aceita, se afasta desse projeto. Então, Deus usará um outro povo que fará a vinha frutificar e dará os frutos que ele espera. Um novo povo que não é mais vinculado a uma raça, a uma língua, a uma cultura, mas este novo povo será formado por todos aqueles que aceitarão esse projeto na pessoa do seu Filho Jesus. Todos aqueles que acreditarão no seu nome, em nome de Jesus, o aceitam como Messias, como Salvador, formarão este novo povo. E este novo povo é, portanto, a igreja constituída por Jesus Cristo. E a igreja se torna então este novo povo, esta nova vinha que deve produzir frutos e deve se tornar instrumento de salvação para toda a humanidade. Portanto, a igreja tem esta responsabilidade e cada um de nós que somos igreja temos este compromisso, este dever de abraçar, aceitar o projeto de Deus, aceitando o próprio Jesus em nossa vida, para que nós sejamos instrumentos de bem, instrumentos de salvação. Portanto, como igreja, nós devemos cuidar dos bens que nós recebemos de Deus, daquilo que Ele confiou a nós. E justamente sobre isso, o apóstolo Pedro nos fala na primeira leitura que nós ouvimos. Caríssimos, a graça e a paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conheceis Deus e Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que contribuiu para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que pela sua própria glória e virtude nos chamou. Por meio de tudo isso nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção do mundo, da concupiscência. Por isso, nos convida o apóstolo: dedicai todo esforço em juntar a vossa fé à virtude o conhecimento, ao conhecimento o autodomínio, ao autodomínio a perseverança a piedade, a piedade o amor fraterno e o amor fraterno a caridade. Deus nos deu tudo,
Nós recebemos por meio de Jesus Cristo todos os bens necessários para nós realizarmos a nossa vocação cristã e para que, como igreja, nós possamos realizar, repito, o projeto de Deus. Portanto, nós temos essa responsabilidade, esse compromisso como igreja. Mas também nós temos a responsabilidade, o dever de olhar para o mundo criado, toda a natureza, tudo aquilo que Deus nos deu para o nosso bem. E devemos ter cuidado, não estragar, não desperdiçar aquilo que são os bens naturais que Deus deu para o nosso próprio bem, o zelo pela natureza. Nós estamos sofrendo as consequências da falta de reconhecimento de que tudo pertence a Deus e que nós somos apenas administradores e que nós devemos saber usar com sabedoria e inteligência todos esses bens, para que nós não soframos as consequências da nossa insensatez. Eis então que nós devemos, como cristãos, ter zelo por tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Deus é Pai, Deus cuida de nós com carinho, Deus quer o nosso bem. Nos deu tudo com o seu Filho Jesus. Portanto, nós temos que agradecer a Deus e assumir o nosso compromisso de sermos instrumentos de bem, produzindo os frutos que Deus espera de cada um de nós, porque cada um de nós recebeu de Deus as graças, os bens necessários para produzirmos frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.